A Itatiaia não perde voto. Confirmando 15 para as 8, depois da série de sabatinas com os candidatos ao governo de Minas, a Itatiaia ouve nesta semana os 5 candidatos mais bem colocados nas pesquisas que disputam uma única vaga do estado no Senado. Hoje, o deputado estadual Cleitinho Azevedo, do PSC, abre a série de entrevistas que serão conduzidas por mim e pelos jornalistas Eustáquio Ramos e Lucas Ragazzi. A duração será de 15 minutos. Cleitinho Azevedo é de Divinópolis e tem 40 anos. A família é do ramo de sacolão na cidade. Ele também é músico e foi eleito em 2016 para seu primeiro mandato como vereador em Divinópolis. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo PPS. Passou pelo Cidadania e agora tenta o Senado pelo PSC. Bom dia, candidato. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia. E a todos vocês, aos ouvintes, mandar um abraço especial aqui pro Marcelo, taxista, que me deu... Hoje eu vim pra cá com ele, o carro estourou o pneu e ele conseguiu me parar na rua ali, eu consegui chegar aqui a tempo aqui. Mandar um abraço para todos os taxistas aqui de BH aqui, pros aplicativos aqui, contem sempre comigo. Bom dia, candidato. Candidato, o Senado, tradicionalmente, é uma casa de políticos experientes, como ex-presidentes, ex-governadores e ex-prefeitos. O senhor tem 40 anos de idade, foi vereador em Divinópolis por 2 anos, entre 2016 e 2018, e está apenas no primeiro mandato como deputado estadual. O senhor se considera preparado para assumir uma vaga no Senado? Aquele que acha que está totalmente preparado já está errado, né? Eu tenho muito que aprender ainda, muito que evoluir, mas esse preparo que a casa tem, né? Que muitos políticos tiveram, esses políticos experientes, esse preparo eu não quero ter. Esse preparo de tomar lá da cá, esse preparo de desviar dinheiro, de roubar, de mentir, de defender partido político, esse preparo eu não tenho não. Então o que eu vou fazer lá é ensinar eles também um pouquinho também, mostrar como é que se faz política de verdade. Representar o povo, defender o povo. O que o senhor tem a ensinar? Isso, defender o povo, não defender partido, não fazer politicagem, não entrar em grupo político, que a maioria das vezes grupo político é para defender os próprios grupos políticos. Então eu estou ali para poder ensinar também como é que se faz política. Política é para servir a população, é para defender os interesses do povo, não é para defender o meu interesse, como a maioria faz. Então eu vou aprender muito, mas também vou ensinar muito. Ô, deputado, mas no caso do senhor, por exemplo, o senhor já passou pelo PPS, já passou pelo Cidadania, agora está no PSC. Isso não é um pouco da chamada velha política, não? Essa troca constante de partidos? Eu entrei no partido do Cidadania, que é o PPS, e tive a janela agora e saí. Porque o Cidadania não ia me dar a vaga de Senado. Não vejo nada de velho nisso, não. E assim, eu não sou apegado a partido, não. Quantas vezes precisar de mudar de partido, eu mudo de partido. Eu sou apegado ao povo. Eu sou obrigado a ter um partido. Por isso que eu tô. Porque se tivesse candidatura avulsa, eu seria candidato avulso. Mas não é assim uma incoerência mudar muito de partido, não, na visão do senhor? Incoerência eu mudei uma vez até agora. Eu estava no Cidadania, que é o PPS, e saí agora pro PSC, porque o Cidadania não ia me dar a vaga. O Cidadania coligou com o PSDB, gente, que é do Aécio Neves. Vocês acham que o Aécio Neves ia me dar a vaga de Senado? Ô, candidato, depois que você foi eleito deputado estadual em 2018, 2 irmãos seus entraram para a política também. Um irmão virou prefeito, o outro irmão vereador, tentando também ser deputado agora. Existe uma incoerência também nessa sensação, criar um grupo familiar na política, tentar trazer a família para o poder de uma certa forma? Lucas, não tem incoerência nenhuma. Meus irmãos foram eleitos pelo povo. Seria incoerência da minha parte eu falar, né, sobre essa questão de politicagem e um dos meus irmãos está em gabinete de deputados, senadores, ou está numa Copasa, ou está no CEMIG, ou está na Câmara Federal, eu estivesse indicando eles, né, em prefeituras. Não, isso foi através do voto. Isso foi a iniciativa deles. E eles pegaram, se candidataram e ganharam a eleição. Só que o meu voto eles não estariam como um vereador, como prefeito, não. Não vejo problema nenhum nisso. Isso é um processo natural da vida que aconteceu com eles, que acontece com a maioria dos políticos. E partiu deles a ideia de entrar para a política também, ou você incentivou? Porque eles acabam sendo eleitos. Ótima pergunta, Lucas. Por conta do seu... O meu irmão Eduardo, que é o mais velho, ele já queria ser candidato. Antes de mim. Já queria ter uma oportunidade de ser candidato. Só que aí, lá em Divinópolis, lá o pessoal, eu fiquei começando a ficar muito popular dentro da cidade, e o pessoal começou a me pedir para vir candidato. Aí eu peguei e saí vereador. Então ele pegou e segurou. Depois ele com a própria atitude dele, quis vir candidato a vereador. O Gleidson, que é o candidato a prefeito, veio dos próprios concorrentes. Porque na época da eleição de 2020, por volta do início do ano, os concorrentes começaram a chamar ele para ser vice-prefeito deles, dos concorrentes. E o meu irmão Gleidson pegou para mim e falou assim, o pessoal começou a me procurar aqui, para me vir candidato a vice-prefeito, para, no caso, ter o meu apoio. Porque eu já teria falado que eu não ia vir candidato a prefeito, então eles pegaram o meu irmão Gêmeos, que é imagem e semelhança, é Gêmeos, vamos colocar aí, teve gente que saiu lá de Divinópolis, veio aqui na Assembleia, me perguntando se eu aceitaria o meu irmão ser vice. Eu falei, não.
Eu vou ver isso depois, não vou ver isso agora, não. O senhor concorda que existe uma preocupação, se eleito senador, de que você possa priorizar questões que vão beneficiar os seus irmãos na política? Beneficiar o meu irmão em quê? Me dá uma sugestão. Ele é prefeito de Divinópolis. Você pode priorizar alguma receita, alguma ação política para Divinópolis? Não, ou direcionada para um outro irmão seu que também concorre a deputado? O que eu fazer para Divinópolis é para Divinópolis, não é para o meu irmão que é prefeito, não. Qualquer cidade que eu fizer algo, não é para nenhum prefeito, não é para cidade. Eu não trabalho desse jeito, não. Agora, como deputado, eu tive 61 mil votos dentro da cidade de Divinópolis, fiz campanha dizendo que eu ia ajudar os bairros, fiz campanha dizendo que eu ia resolver os problemas da cidade, 61 mil votos. Entrou para a história, um deputado nunca teve esse voto. Então tinha que olhar para a minha cidade, tanto que antes do meu irmão ser prefeito, quando era o Galileu, que era o antigo prefeito, e eu era a oposição dele, eu mandei recurso do mesmo jeito. Eu não trabalho dessa forma, não. Trabalho sempre para ajudar as cidades. Candidato, a sua candidatura ao Senado só foi viabilizada após a intervenção do presidente Jair Bolsonaro junto ao PSC. Em um cenário de eventual vitória de Lula para presidente, como que seria a sua atuação no Senado junto a uma gestão petista? Oposição ativa ou mais preocupado com a articulação em relação às pautas de Minas Gerais? Sempre preocupado com as pautas de Minas Gerais. Claro, se caso o Lula ganhe, eu estarei lá. O que for bom para o país... Porque eu faço assim, eu estou como deputado hoje, e eu oro pelo governador Zema, eu oro pelo presidente, eu quero o melhor para o meu país. Eu não quero nunca que o meu país esteja pior. Então, caso o Lula ganhe e faça o que for bom para o país, ok. Agora, a minha função também é de fiscalizar o executivo. E o que for de errado lá, eu estarei para fiscalizar. Pode ter certeza disso. Então, nesse ponto aí, se caso o Lula ganhe, já tem uma posição ferrenha. Ô, candidato, o senhor tem criticado a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal do novo piso da enfermagem, né? O caso foi parar no STF, que tomou a decisão a partir da falta de clareza sobre o impacto financeiro para os estados, para os municípios, para os hospitais. A fonte de recursos para esse pagamento. O senhor também votaria a favor do piso sem considerar uma questão tão básica, se o senhor estivesse no Senado? Tudo que for a favor do povo, eu voto a favor. O teto, tem um teto para gastar de limite. Engraçado que esse teto, quando aumenta auxílio saúde lá no Congresso, o teto nunca funciona. Só funciona para o povo. Esse teto também, eu faço uma pergunta, vocês falaram de coerência, né? Cadê a coerência do STF que aumentou o próprio salário, autorizou o próprio salário deles? Então, dinheiro para eles tem. Quando é para o povo, não tem. Você está entendendo? Então, a minha coerência é sempre de estar do lado do povo. Eu não vou defender o Estado, eu vou defender sempre o povo. Você fez críticas ao longo dos últimos anos a algumas questões do governo Bolsonaro. Hoje é apoiado pelo presidente. Você mantém algumas dessas críticas que você fez nos últimos anos? Lucas, aquela questão dos gastos das Forças Armadas. Como que fica essa questão? Lucas, a questão não foi crítica, foi questionamento. É totalmente diferente. A narrativa se faz quando a gente faz um questionamento, parecendo que a gente está contra. Isso a gente precisa amadurecer dentro da política. Eu não tenho problema nenhum de vocês me questionarem aqui. Não vai ser uma crítica, vai ser um questionamento. Vocês acabaram de perguntar da minha família. Eu não vi isso como crítica, eu não vi como um questionamento. Isso não faz você estar contra mim, não. Quando eu fiz um questionamento para o presidente, porque eu achei que poderia, nessa situação dos ministérios, gastar menos. Isso eu fiz aqui com o Zema, isso eu faço com qualquer um. Mas tem um vídeo que você até chuta uma placa. Não, aquilo é uma paródia. Aquilo lá é um vídeo que eu nem sabia quem que era o presidente Bolsonaro. Antes de ser político, há 10 anos atrás, eu tinha um canal de YouTube onde eu fazia paródia de humor e eu colocava políticos também. E eu digitei lá no Google, apareceu um monte de político, inclusive ele. A narrativa está querendo entender que esse vídeo é atual. Não é não, um vídeo de 10 anos atrás de paródia. Que tanto o próprio presidente viu, riu, falou assim, você é um péssimo cantor, você tem que ser político mesmo. Candidato, a bancada de Minas no Congresso tem tido uma atuação considerada por muitos críticos inexpressiva. O que o senhor apresenta de diferente para tratar os assuntos que são realmente importantes para o Estado, os mais relevantes? O Brasil, claro, tem muitos problemas e aí tem as demandas nacionais, como a gente acabou de ver aí, o piso nacional da enfermagem, agora o orçamento secreto, que é um assunto que passa também pelo Congresso Nacional, mas no Estado não é diferente. Qual que vai ser a sua prioridade? Prioridade sempre as pautas da população. Eu tenho uma situação comigo, que aí é desde quando eu me tornei vereador, é não defender interesse próprio, é não defender interesse partidário. E acaba que a gente vê, às vezes, dentro do Congresso, dentro da Câmara, é essa situação, é cada um defendendo o seu partido, é cada um defendendo a sua base. A gente pode entrar até nessa questão do orçamento secreto, que acaba que é o desespero que os deputados têm para mandar recursos para a base, para pensar, eu já tenho que ser reeleito, tenho que atender meu prefeito, que acaba que o povo mesmo fica esquecido. O que é para defender a população, acaba que não. Então, pode pegar o meu histórico aqui dentro da Assembleia aqui, tudo que eu defendi, que me posicionei, foi sempre a favor da população. Pois é, por falar em orçamento secreto, não dá para ser mais transparente, não, o deputado, candidato?
Com certeza, mas você tem que falar isso para os deputados, para os senadores. Mas o senhor chegando ao Senado? É isso que eu quero fazer, porque eu fico jogando a responsabilidade em cima do presidente Bolsonaro. Vamos lembrar que ele vetou e o seu presidente Arthur Lira, junto com a Câmara lá, pegou e derrubou o veto. E quem fica nesse toma lá da cá o tempo inteiro se chama Câmara, se chama os deputados federais e senadores. Eles deveriam tomar vergonha na cara, parar de pensar só no próprio umbigo, parar de pensar só na base deles, dentro da política, e começar a tomar vergonha na cara. Então está jogando a responsabilidade do orçamento secreto em cima de um presidente que vetou. Então quem precisa urgentemente tomar um mínimo de vergonha na cara se chama os deputados, que estão só ali para o interesse próprio. Não está preocupado com a população, não. E eu acho que é o seguinte, é transparência. Se eu estiver lá, se tiver a oportunidade de poder, junto com o presidente, a gente poder dar mais transparência nos gastos, é importante. Se quiser até acabar com isso, para mim poderia acabar. Eu não sou demagogo e hipócrita, gente, deixar bem claro. Se eu tenho emenda para indicar, eu indico todas transparentes. Pode mostrar tudo que eu indiquei aqui dentro da minha cidade, fora da minha cidade, tá tudo aí para todo mundo ver. Então, eu acho que tudo é transparência. Então, que cada deputado, então, tudo que for indicar seja transparente. Ó, é para essa cidade aqui, é para essa associação, é para essa instituição. Até que esse ano é ano eleitoral, não pode. Tem que ser só para cidades. Mas é que tenha transparência que esses gastos, é questão do orçamento secreto. Que eu acho que até o nome fica feio. Orçamento secreto. Dinheiro é público. Dinheiro público tem que ser transparente. Tem que ser para todo mundo saber. Cleitinho, a gente viu nesses últimos anos um embate grande entre poderes, judiciário, legislativo por algumas vezes, o executivo com o governo Bolsonaro. Qual que é a sua avaliação sobre isso? E no Senado existe até um debate, foi proposta uma CPI sobre ministros do STF. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Então, eu vejo que os poderes são harmônicos, né? São independentes. Mas eu vou te falar que a questão do Senado. O Senado tem o poder de poder fazer essa batida com o STF, fiscalizar o STF. E se eu tiver a oportunidade lá e eu ver que está errado, de assinar um impeachment ou até uma CPI da lavatória, eu não vejo problema nenhum. Se eu tiver lá para assinar, assinaria sem problema nenhum. Ô, candidato... Pois não, velho. Em relação aos assuntos específicos de Minas Gerais, que a gente sempre traz aqui no noticiário, na Rádio Itatiaia, BR-381, anel rodoviário, a própria questão do metrô, tem assuntos que parece que eles... Não saem do papel, não andam, né? Não tem uma evolução. E hoje, se o senhor fosse eleito senador, o que o senhor poderia fazer de concreto em relação a isso? Diálogo, conversa com todos, tentar buscar o mais rápido possível essa solução. O senhor acha que falta o diálogo até hoje? Diálogo. Eu acho que é essa questão da política, e é isso que a gente precisa mudar. Eu jamais vou, porque o fulano ganhou e não me apoiou, eu vou deixar de olhar. Então, acho que essa parte política precisa melhorar, porque às vezes, a questão do Zema. Vamos resolver aqui, mas o Zema fica mais visível dentro do Estado, ele resolveu os problemas. Às vezes fica esse puxa de não querer ter o diálogo. Então, se eu estiver lá, eu quero trazer diálogo, sabe? Para a gente poder resolver esses problemas, que dá para resolver. Basta, eu acho, sentar, né, tirar o interesse de partido, interesse político e colocar o interesse do Estado. Você acredita que seja mais simples resolver? Muito mais. Quando você não tem interesse... Gente, é fácil resolver política. Quando você não coloca o interesse próprio, o interesse seu, você coloca o interesse do coletivo, você resolve tudo. Na Assembleia você achou fácil resolver as questões de Minas? Não. Por quê? Por isso. Porque às vezes cada um defende seu interesse ali. Mas o que vai mudar então de 2022 para 2023? Eu posso falar por mim, eu não posso falar por eles aí. A minha parte eu vou fazer. Muito bem feita. E, candidatos, falta um minuto para o fim da entrevista. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais nesta primeira das 5 entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao Senado mais bem colocados nas pesquisas. Eu quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui, falar para toda a população mineira. Eu tenho muito que aprender e muito que evoluir, mas eu falo para vocês, gente, dentro da política eu sou um cara que faço tudo certo, eu sou bem perto do que vocês esperam do político, que é para representar vocês. Eu tenho a consciência e vergonha na cara que eu sou empregado de vocês e trabalho por vocês. Então peço humildemente que vocês possam me dar essa oportunidade de ser o candidato a senador por Minas Gerais, porque eu sempre vi o Senado muito distante do povo. A gente vê até na questão das pesquisas que tem 40% ainda indeciso. E muitas das vezes é porque não tem interesse em saber o que é um senador. Então, às vezes foi isso. Senadores não teve interesse com a população. Então, eu vou fazer isso. Eu vou trazer o Senado para perto do povo, vou estar presente na vida da população mineira aqui, vou ser um representante da população mineira para poder defender os interesses do povo mineiro. Então, peço humildemente o voto a 200 para senador Cleitinho. Nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia o candidato ao Senado pelo PSC, Cleitinho Azevedo. Bom dia para o senhor, obrigada. Bom dia, candidato. Lembrando que amanhã o entrevistado será Marcelo Aro, na quarta-feira Alexandre Silveira, na quinta-feira Bruno Miranda e na sexta-feira Sara Azevedo. A Itatiaia não perde voto.